Olá, tudo bem? Então, continuando ainda aqui sobre os componentes, agora mais diretamente a nossas views, a nossa parte HTML e a interação desse HTML com a sua classe, isso pensando em deixar uma estrutura bem mais sólida para a gente entrar no próprio Ionic, eu posso utilizar alguns eventos aqui no meu HTML que vão interagir diretamente ali com o nosso componente, trazendo assim uma dinamicidade, um nível de interação bem mais interessante aqui na nossa aplicação. Por exemplo, vou criar aqui um button, tá? Vou dar um tab aqui, ele cria para a gente aqui automaticamente. Isso é feito por meio de um plugin chamado de Emmet, que já vem automaticamente aqui no Visual Studio Code, tá? Vou, por exemplo, colocar aqui, clique aqui, tá bom? Então, por exemplo, a gente vai ter aqui, ó, o clique aqui, ele vai ter estar o botão bem aqui, eu vou só dar um zoom para a gente ver ele melhor. Ele vai estar aqui, tá? E, por exemplo, eu consigo atachar um evento de clique nesse botão para a gente poder executar alguma coisa quando ele for clicado, por exemplo. Então, eu posso chegar aqui, ó, e fazer um carinha que a gente chama de Event Bind. Isso vai ser largamente utilizado nas suas aplicações Ionic, em qualquer aplicação web, porque o usuário ele tem que interagir com a sua aplicação. Então, aqui no ângulo a gente chama de Event Bind e basta que eu abra e feche parênteses. Entre parênteses eu coloco o evento que eu quero escutar nesse momento aqui. Eu vou colocar clique. E aqui eu coloco o método que eu quero executar quando esse botão for clicado. Então eu vou colocar aqui, ó, show anything. Então eu vou salvar. E se eu clicar, tá? Nada acontece. Por quê? Porque eu não tenho esse método em nenhum momento aqui no meu componente. Agora, onde é que eu crio esse método? É aí que entra a parte do TypeScript do componente, que é a classe aqui referenciando aquele componente. E aqui dentro eu crio exatamente o nome, o método que eu quero, nessa forma aqui. E, por exemplo, eu posso colocar aqui um alert button, só para a gente testar mesmo, tá? Vamos voltar aqui para o browser, ele já atualizou para a gente. Se eu clicar agora no botão, eu vou ter o alert executado aqui, tá bom? Então, bem tranquilo aqui para a gente. Eu poderia também fazer, só para a gente fazer uma brincadeira interessante, eu posso pegar aqui, por exemplo, vou usar aqui um let, posso pegar aqui, por exemplo, o body. Vou escrever um JavaScript mesmo aqui diretamente, tá bom? Então vou pegar aqui o document.querySelector, só para a gente fazer um exemplo interessante. Vou pegar aqui o body para mim e eu posso dizer que esse body ele vai ter um estilo. Eu vou colocar um estilo para ele aqui, um background yellow. Então, quando eu clicar aqui no botão, eu vou mudar a cor do background aqui da nossa página. Então, espero ele atualizar. Não sei se eu coloquei correto aqui. Deixa eu colocar outra cor aqui só para mim. E perceba que eu tinha digitado realmente a cor. Eu me esqueci do nome da cor yellow, né? E eu consigo fazer esse nível de interação também, tá? Aqui foi um exemplo bem simples de mudar o estilo do body aqui via JavaScript, o background nesse caso, e a gente consegue atachar esses eventos aqui nos nossos elementos HTML do componente, tá bom? Então, quando você quiser executar um método, não esqueça de que esse método tem que existir dentro do componente em que você está, certo? Quando, por exemplo, eu quero criar um atributo aqui chamado de name para ser exibido lá na view. Então, você cria o atributo aqui e para você utilizar ele na view, você utiliza o interpolador.
posso criar aqui um H1. Você utiliza aqui o interpolador, que é abre chaves, fecha. E chamar o nome do atributo, nesse caso, name. Vamos voltar aqui, atualizar. Tivemos um possível erro aqui, eu vou clicar com o botão direito e ir aqui no meu Inspect. E aqui na aba Console. E ele está aqui, ó. Ele não identificou o fechamento da tag P. E ele está dando erro aqui no meu HTML. Deixa eu ver aqui o que está acontecendo. Às vezes o ângulo ele tem esses pequenos pontos aqui. Quando você utiliza esses templates, eles não estão bem fechados ou... Eu vou colocar aqui esse H1 e vou remover esse P, que às vezes ele realmente tem esse... Em algum momento ele quebra o HTML, ele não consegue identificar o fechamento de outra tag e ele dá aquele erro lá pra gente, tá? Então, pra gente não se demorar muito nesse erro, eu vou deixar simplesmente os elementos aqui, só pra gente testar. Vamos ver se ele vai permitir. Agora sim, eu tenho aqui ó, o First Component, que veio lá do meu atributo, e eu tenho aqui o botão que modifica um comportamento aqui na página, tá? Por eu ter atrelado um evento de clique nele, tá bom? E com isso eu consigo atrelar um evento de... se eu estiver digitando num campo, eu consigo colocar um evento de keyup. Eu consigo também colocar um evento de... num formulário, por exemplo, de submit e por aí vai, tá? Então o Event Bind aqui no Angular, isso aqui é bem importante a gente conhecer, é definido por parênteses e dentro do parênteses o nome do evento, como se fosse um atributo, recebendo aqui um método que você pode, que vai ser executado quando esse evento for recebido, né? No caso aqui o clique. Eu posso também passar um atributo name aqui dentro, ó, e manipular ele dentro do método. Então eu posso aqui, ó, name, e voltando lá ao nosso alert, exibir ele aqui pra gente. Então é possível isso também. Você consegue passar atributos, né, do template dentro dos métodos e assim exibir, ó, e manipular como você quiser, tá bom? Então era isso que eu queria mostrar nessa aula, um pouco sobre essa dinâmica do componente, a parte do HTML com a parte do TS, do TypeScript do componente, e nos vemos na próxima aula conhecendo ainda mais aqui sobre o Angular para chegarmos no Ionic com uma base bem sólida. Então, um forte abraço, até lá!